falar agora sobre as seitas afro-brasileiras. Vejamos, a Umbanda, né, é uma religião monoteísta e afro-brasileira, surgiu em 1908, fundada por Zélio Fernandino de Moraes, e baseia-se em 3 conceitos fundamentais: luz, caridade e amor. A palavra Umbanda, ela pertence ao vocabulário quimbundo de Angola e quer dizer arte de curar. Origem: a Umbanda é uma religião que surgiu nos subúrbios do Rio de Janeiro, né? Em 15 de novembro de 1908, Zélio Fernandino, nascido em São Gonçalo, teria incorporado o caboclo de 7 encruzilhadas. Este espírito o teria ajudado a criar a religião de Umbanda, né? Perceba mais uma vez que a maioria das religiões criadas são pautadas em revelações, experiências pessoais, visões, né? E tantas aberrações que a gente ouve por aí. A gente consegue claramente conseguir identificar uma religião falsa, uma seita, né? E distinguir por estes aspectos que nós já falamos anteriormente. São pautados em revelações, visões e tantas outras coisas. Vamos ver as crenças. Suas crenças misturam os elementos do candomblé, do espiritismo e do catolicismo. Eu nunca participei da Umbanda, graças a Deus, nasci no lar cristão, mas próximo, os vizinhos nossos, né, eles eram praticantes da Umbanda e realmente a gente percebia que eles misturavam os elementos do candomblé, do espiritismo e do catolicismo. Tinham imagens de escultura, as mesmas imagens que há dentro da Igreja Católica, havia dentro dos terreiros de Macumba, haviam também dentro da casa desta mulher, né, que era vizinha nossa e adepta da Umbanda. Então, são elementos que se misturam dentro da Umbanda, elementos do candomblé, do espiritismo e do catolicismo. Por isso, para muitos estudiosos, a Umbanda seria uma espécie de candomblé sem sacrifícios de animais, algo que seria mais aceito pela população branca e urbana da época. Mas isto é segundo os estudiosos, porque a gente sabe que a Umbanda, dentro da sua raiz primária, ela de fato realiza muitos sacrifícios em seus rituais, né, fazendo uso de animais e até mesmo de cadáveres humanos. Ainda pegou o conceito dos conceitos do kardecismo, que estava chegando ao país, como de evolução e reencarnação. Então, este mesmo princípio e conceito do kardecismo, que é Allan Kardec, né, praticamente o pai do espiritismo, a Umbanda, os adeptos da Umbanda acreditam nessa evolução do espírito, e que o espírito se evolui. Quando ele finda aqui, ele se incorpora em outra pessoa, e a partir de então, ele evolui para ser um ser melhor, um ser iluminado, um ser de luz. Também tem Jesus como referência espiritual, e é possível encontrar sua imagem em lugar destacado nos altares das casas ou dos terreiros de Umbanda. Na verdade, eles têm a figura de Jesus, né? Mas entendemos que, de fato, eles não compreenderam quem é Jesus e nem a obra que Jesus realizou. E aí cai mais uma vez naquele critério que nós utilizamos: identificar uma seita por aquilo que ela fala de Jesus. Ela não dá a Jesus o lugar que ele, de fato, ocupa, né, na Trindade. A Umbanda é uma religião monoteísta, onde existe o conceito de um Deus supremo denominado Olorum ou Oxalá. Crê na imortalidade da alma, na reencarnação e nas leis kármicas. Acreditam em orixás, personificações de elementos da natureza, de energia, e em guias espirituais. Acreditam que podem se incorporar durante certas cerimônias e vir à Terra para ajudar as pessoas que necessitam. Eles acreditam, né, que esses espíritos malignos, né, eles se incorporam em pessoas e se manifestam no intuito de ajudar. Vejam como eles andam cegos. A Bíblia diz, né, claramente que o diabo veio senão para matar, roubar e destruir. E nós entendemos que estas entidades, estes principados,
são de origem maligna, não provém de Deus. E tudo que ele faz é para escravizar o homem e o afastar de Deus, e afastar o homem da verdadeira adoração que ele deve prestar para Deus. Os guias são denominados entidades, ou seja, os espíritos malignos, né? Eles usam nomenclaturas mais maleáveis, mais aceitáveis. Então, para eles, são entidades. E cada orixá possui uma linha de entidades que o auxilia. O seu culto, o local para a realização das cerimônias da Umbanda chama-se casa, terreiro ou barracão. Igualmente, são feitas várias celebrações ao ar livre, junto à natureza, rios, cachoeiras, praias. Essas cerimônias são presididas por um pai ou mãe ou sacerdotes que dirigem os ritos e comandam a casa. Os chamados supostamente pais de santos, né? Que pai de santo não tem nada. Pai de santo é você que tem um filho, você que tem uma filha, você é pai de santo e mãe de santo, né? Porque os nossos filhos são santos e nós em Cristo somos santificados. Também é responsável por ensinar a doutrina e os segredos da Umbanda aos seus discípulos. Umbanda, macumba, né? A quimbanda é uma religião de origem afro-brasileira muito pouco conhecida nos dias de hoje. Um dos maiores motivos de seu status atual é que chamamos de rito. Irmãos, nós estamos falando aqui dessas religiões afro-brasileiras, né? Estamos mostrando para os irmãos os seus erros e nós precisamos ter em nossa mente que, embora nós as tenhamos, né, e consigamos enxergar o erro, precisamos tratar estas pessoas com maior respeito e oferecer a elas o maior amor. Nós vimos há um tempo que um grupo invadiu um terreiro de macumba e ali destruiu aquele ambiente. Isso, irmão, em hipótese alguma deve ser comemorado por um cristão, em hipótese alguma, porque a própria Constituição diz que o direito do culto é inviolável. E se nós comemoramos a destruição de um templo budista, de um templo, de um terreiro, nós não podemos reclamar quando alguém destruiu uma igreja, um templo evangélico. Então, respeito nós devemos ter acima de tudo. E não é desta forma que nós vamos ganhar adeptos ou ganhar estas pessoas para Cristo. Nós vamos ganhar através da pregação do Evangelho da verdade e através da obra do Espírito Santo. E, sobretudo, através da obra do Espírito Santo e dando nosso bom testemunho. Então, o fato de nós discordarmos de muitas coisas não torna nós inimigos destas pessoas. Temos diferenças doutrinárias, diferenças em relação aos nossos cultos, precisamos amar, respeitar, mas sempre falando a verdade. O conjunto de todos os seus rituais são, por vezes, afrontosos à sociedade ocidental. Então, os rituais que são executados dentro da macumba, da quimbanda, é estranho, soa estranho, né? Porque não é normal a gente ver uma galinha preta no meio de uma farofa nas encruzilhadas. A gente vê isso com muita repulsa, né? A gente vê isso com muita estranheza. Então, a sociedade ocidental vê isso como um ato afrontoso, visto que a quimbanda ainda mantém fortes laços com suas origens africanas, incluindo de vários rituais e sacrifícios de animais e magia negra. Então, a gente está falando mais, fazendo um apanhado naquilo que é o essencial daquela religião, ou fazendo um resumo da essência, do cerne daquela religião. Então, você vai, como um aluno dedicado, fazer o seu trabalho, pesquisar, se aprofundar, para que você tenha, né, segurança quando você for falar algo. Você não fale supondo, com base naquilo que você, ouvi dizer, me falaram, eu fiquei sabendo. Não, você vai falar com base naquilo que você estudou e tem propriedade para dizer. Então, se aprofunde, medite, examine, estude bem, para que você possa confrontar o erro, mostrando a verdade absoluta
que nós temos na nossa mão, que está na palavra de Deus. Candomblé. O candomblé é uma religião monoteísta que acredita e na vida após a morte. A palavra candomblé significa dança ou dança com atabaques e cultua os orixás, normalmente reverenciados por meio de danças, cantos e oferendas. O candomblé é a prática de crenças africanas trazidas para o Brasil por pessoas que foram escravas. Então, essa prática foi trazida, né, pelos escravos que chegaram, aportaram aqui no Brasil. Não é uma religião africana, e sim afro-brasileira. A história do candomblé se mistura com a do catolicismo. Proibidos de continuar com sua religião, os escravos usavam as imagens dos santos para escapar da censura imposta pela igreja. Então, houve um tempo que a Igreja Católica ela censurou os candomblezeiros, né, de executarem os seus rituais, os seus cultos, porque condenavam a forma como eles faziam aquele movimento. Então, na tentativa deles continuarem com os seus rituais, eles incorporaram dentro do seu culto, né, imagens de santos da Igreja Católica para que eles pudessem se eximir, né, se isentar dessa censura que foi imposta pela Igreja. E conseguiram, né? E conseguiram. Isso explica o sincretismo encontrado no candomblé do Brasil, algo que não se verifica na África. Então, se você tivesse algo ativo, mas a gente pode observar através de vídeos, se você for analisar o candomblé praticado no Brasil e o candomblé praticado na África, você vai perceber que há uma diferença gigantesca. Porque quando o candomblé foi praticado no Brasil, como nós dissemos anteriormente, eles tiveram que incorporar elementos do catolicismo para que pudessem ser, então, liberados de fazer os seus rituais. Os rituais de candomblé são via de regra realizados por meio de cânticos, danças, batidas de tambores, oferendas de vegetais, minerais, objetos e, às vezes, sacrifícios de alguns animais. Eu acredito piamente que, em algum momento da vida, você já tenha passado aí por uma encruzilhada e vindo aquela farofona, aquele frango, aquela bebida. Aquilo muita gente tem medo. Isso faz parte dos rituais do candomblé. Os participantes devem usar trajes específicos com as cores e guias do seu orixá. E cada um possui o seu dia, cor, objeto e alimentos específicos e adequados ao seu ritual. Os deuses. O único deus do candomblé pode variar de acordo com a região africana de origem. Para os Ketu é Olorum, e para os Bantus é Nanzambi, e para os Gegé é Manwu, ou Manvu, Mavu, né? Existem centenas de orixás. Contudo, os mais conhecidos e cultuados no Brasil são Exu, Ogum, Oxóssi, Xangô, Iaçã, Oxum, Obá, Logum, Nanã, Obalauê, Oxaçaim, Oxumaré, Iemanjá, Oxalá, Ibejé, Eres. São estas entidades, né, e esses orixás que são os mais conhecidos aqui na nossa cultura brasileira. Então, irmãos, nós concluímos aqui a nossa segunda aula falando sobre as religiões orientais e afro-brasileiras. Eu acredito que, com o decorrer da aula, os irmãos podem perceber os vários erros, as várias filosofias presentes dentro destas religiões, que, infelizmente, né, tem ganhado muitos adeptos e seguidores no decorrer dos tempos. E nós sabemos que hoje nós estamos cercados por seguidores de várias religiões. Então, você vai para a universidade, lá tem pessoas que são adeptos da Umbanda, que são budistas, que são espíritas. Se você for frequentar uma faculdade, você vai encontrar ateus, você vai encontrar agnósticos, você vai encontrar pessoas das mais diversas religiões. Nós não vamos brigar, mas se necessário for expor a verdade, precisamos fazer isto com muita maestria. Então, mais uma vez, enfatizo aos irmãos, dediquem-se, estudem, esmerem-se
aprofundem-se no conhecimento do Senhor, para que você possa, no momento oportuno, defender a fé cristã, glorificar a Cristo e edificar a igreja. Então, que Deus abençoe você, meus irmãos. Obrigado pela sua presença, obrigado pela paciência. Tá bom, meus queridos? Eu finalizo com as palavras do apóstolo Pedro: crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. E lembre-se, fomos postos para a defesa do Evangelho de Jesus Cristo. Irmãos, tenham uma boa noite, um bom final de semana e um forte abraço a todos.